Olá, tudo bem, meus Boa noite, amigos? meus Vamos amigos. falar Eu me agora chamo sobre Rita a Divânia, sou da toxoplasmose. Unicristos e hoje vamos falar de um parasito chamado Toxoplasma gondii. A toxoplasmose é uma doença causada por um parasito chamado Toxoplasma gondii, que é um protozoário, um esporozoário, ou seja, ele não se locomove. Ele também é intracelular obrigatório, isso quer dizer que ele precisa estar dentro da célula para sobreviver e possui um complexo apical, que é um conjunto de organelas específicas que tem a função de invasão da célula do hospedeiro. Eu irei falar agora sobre a morfologia e o habitat desses parasitos. A sua morfologia se divide em três fases: na fase dos traqueozoítos, dos bradizoítos, dos esporozoítos ou oocistos. Na fase dos traqueozoítos, ele se apresenta de forma infectante, ou seja, na fase aguda da doença. Sua multiplicação é rápida e ele se encontra em várias células, como nos líquidos orgânicos, excreções dos macrófagos, células hepáticas, pulmonares, nervosas e musculares. Os bradizoítos, eles se apresentam na fase crônica da doença, há o surgimento de cistos e eles são encontrados nos tecidos musculares, esqueléticos, cardíacos e retinianos. Lembrando que a conformação dos bradizoítos é igual à dos traqueozoítos. A única diferença é que eles irão se aglomerar formando cistos. Os esporozoítos ou cistos possuem uma forma arredondada e eles estão presentes no intestino dos felinos. Ou seja, eles serão produzidos nas células intestinais dos felinos não imunes e serão eliminados nas fezes ainda imaturos. No meio ambiente ocorrerá esporulação, em que há o aumento do volume do parasito e produção de esporozoítos em seu interior. Seus hospedeiros intermediários principais são os ratos e as aves, mas ele também pode contaminar bovinos, caprinos, suínos e até o homem. E são nesses hospedeiros onde acontece a reprodução assexuada, que acontece no intestino dos mamíferos infectados, onde o parasito se reproduz dentro dele mesmo, gerando dois ou vários filhos. Já o seu hospedeiro definitivo é o felino, o gato, e a sua reprodução será sexuada, onde acontecerá no intestino do felino e haverá participação de gametas. Eu irei falar agora sobre o ciclo de transmissão da doença. Vamos começar com o gato infectado pelo parasito. No epitélio intestinal do gato, nós teremos os cistos, que irão sair nas fezes e serão infectantes dentro de 1 a 5 dias. Caso o ser humano faça a ingestão de algum alimento contaminado contendo oocistos, no intestino delgado do mesmo, eles irão eclodir em esporozoítos. Estes esporozoítos adentrarão o epitélio intestinal e se transformarão em traqueozoítos, que se caracteriza na fase aguda da doença. Esses traqueozoítos se multiplicam rapidamente, se disseminam em sangue e linfa e depois de 2 semanas o nosso organismo já produz uma resposta específica para o Toxoplasma gondii e caracteriza-se a fase crônica da doença, que é o aparecimento de cistos, de bradizoítos que estão nos cistos. Estes cistos se rompem e a partir desse rompimento nós teremos 2 possíveis fins para este ciclo. Nós temos a destruição do indivíduo imunocompetente e no indivíduo imunodependente nós teremos a reativação da doença. Então, novamente, teremos traqueozoítos. E no caso da transmissão congênita, que é o caso da gestante, neste momento é o momento em que ela acabará infectando seu feto.
A sua transmissão poderá acontecer nas 3 fases do parasito. Na primeira fase dos oocistos, irá ocorrer a ingestão de oocistos presentes em alimentos ou água contaminadas, jardins, caixas de areia, lata de lixo ou disseminados mecanicamente por moscas, baratas, minhocas e etc. Já na fase dos bradizoítos, irá acontecer a ingestão de cistos contendo bradizoítos em carne crua ou mal cozida, especialmente de porco ou de carneiro. Os traqueozoítos aparecem na fase congênita ou transplacentária, onde acontece a transmissão dos traqueozoítos para o feto. As manifestações da toxoplasmose poderá acontecer na fase congênita ou pré-natal, na fase pós-natal, ganglionar ou febril aguda, ocular, cutânea, cérebroespinhal ou meningoencefálica e generalizada. Na fase congênita, a mãe irá se encontrar em fase aguda da doença, um enquadro de reagudização durante a gestação. Essa fase irá se dividir nos 3 trimestres. Lembrando que quanto mais de início estiver a sua gestação, mais danoso será para o feto. As alterações fetais serão: no primeiro trimestre, acontecerá o aborto. No segundo trimestre, acontecerá o aborto e, além disso, o nascimento prematuro com anomalias, calcificações cerebrais, perturbações neurológicas, retardamento psicomotor, alteração do volume craniano, micro ou macrocefalia. Já no terceiro trimestre, a criança pode nascer normal, assintomática ou apresentar doença após o parto. Caso a gestante já tenha tido contato com o Toxoplasma gondii e já tenha se infectado, ela não corre perigo de transmitir para o feto. No caso dela nunca ter tido contato e acabar se contaminando durante a gestação, aí podem sim haver complicações. O diagnóstico se dará através de métodos sorológicos. Serão eles o ELISA para IgM e IgG, a imunofluorescência indireta, a quimioluminescência, a hemoaglutinação indireta e a aglutinação em látex. Outros exames também poderão ser realizados, como ressonância magnética e biologia molecular. Entretanto, em mulheres grávidas, a interpretação dos resultados da sorologia é muito importante para se avaliar se a paciente está na fase aguda, especialmente durante o acompanhamento pré-natal. Então, durante a gravidez, o método de escolha será a reação da imunofluorescência indireta, que pode detectar tanto o IgM na fase aguda quanto o IgG na fase crônica. No tratamento da toxoplasmose, usa-se a associação da sulfatiazina e a pirimetamina. Essas drogas irão atuar na fase aguda da doença, onde há a presença de traqueozoídos, e não na sua forma cística. O tratamento é feito apenas na fase aguda da toxoplasmose ocular e em indivíduos imunocomprometidos.